Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. Amigão, é mais uma, hein? É mais uma, irmão. Bota lá, cara. Bota lá, Vascão da Gama 1. Vitória da Bahia, nada, Vitória da Bahia 0, maluco. Que vitória importante do Vasco. Mais um jogo, né, importante. O Vasco, cara, o Vasco veio muito bem, obrigado, maluco, 8 jogos sem perder, tá? E aí eu fico pensando ainda, aqueles joguinhos, Bragantino, que a gente deu mole no finalzinho, cara, Criciúma deu mole no finalzinho, mas tá bom, vamos tentar esquecer. Irmão, 8º lugar, estamos chegando, hein? Estamos chegando, o 6º lugar é logo ali, né? O 6º é o São Paulo hoje, que tem 41 pontos, né? E o Vasco tá com 34, ó. Pertinho, irmão, pertinho. 7 pontos do São Paulo. Bom demais, maluco, bom demais. Quem sabe, hein, irmão? Quem sabe esse ano o Vasco crava aí uma vaguinha para Libertadores. Vamos falar muito sobre esse jogo, essa vitória do Vasco fora de casa, vitória importante contra o Vitória. 1-0 Vascão, gol do zagueiro João Vitor, primeiro gol dele, irmão, primeiro gol dele como profissional, foi com a camisa do Vasco, bom zagueiro João Vitor. O Vasco veio a campo com algumas modificações, né? Até estranhei, falei, o Paiva tá inventando, Paiva, irmão, tem mais sorte que juízo, Bigode, né, Bigode, vendo o jogo, falei, o Paiva tem mais sorte que juízo, o que ele está inventando? E aí a gente, no decorrer do jogo, a gente vai entendendo, né, o que passa na cabeça do treinador. Ele veio com Léo Jardim no gol, tá? E aí é importante falar, irmão, para você que criticava Léo Jardim, para com isso, tá? Para com isso. Primeiro tempo só deu Vitória. O Vitória chutou 14 bolas pro gol do Vasco. O Léo Jardim fez 3 ou 4 grandes defesas, tá? Se no primeiro tempo o Vasco não saiu derrotado, bota na conta do Léo Jardim. Agarrou demais, maluco. Agarrou demais, tá? Eu ouso dizer aqui que foi o melhor jogador do Vasco na partida, tá? Porque salvou o Vasco de tomar gol. E aí o Vasco não tomou gol, Vitória da Bahia tá na zona de rebaixamento, aquele negócio, vai ficando nervoso. O Vasco, segundo tempo, dá uma melhorada, óbvio, né? Mas, bota na conta do Léo Jardim. Para mim, melhor jogador do Vasco hoje foi o goleiro Léo Jardim. O Vasco veio com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon a zaga, Piton na lateral esquerda. E aí, meio de campo, Hugo Moura, e aí 2 modificações já no meio de campo, né? Ele tirou o Matheus Carvalho, que já não tinha jogado bem as últimas 2 partidas, né? Tanto a partida de segunda-feira contra o Atlético Paranaense, quanto a partida de quinta, também contra o Furacão. O Matheus Carvalho não foi bem, tá? E aí, o treinador colocou o Sforza, né, no lugar do Matheus Carvalho e colocou o David no lugar do Payet, tá? Tirou o Matheus Carvalho, colocou o Sforza, tirou o Payet, colocou o David. E aí você vai entender 2 coisas. Por que essas 2 trocas? Matheus Carvalho não estava bem, não vinha bem há 2 jogos. Então, deu uma chance para o Sforza, tá? Ok. A outra questão é o Payet. Irmão, o Vasco jogou segunda, jogou quinta e estava jogando domingo. 3 jogos dentro de uma semana, irmão. É muita coisa, cara, é muita coisa. Então ele deu uma poupada no Payet no primeiro tempo para colocar o Payet de segundo tempo. Beleza, ok. Aí abre só um parênteses, cara. Concordo, tá? Concordo que tem que poupar o Payet, jogador já de 30 e tantos anos, né? 37 anos e tal. Precisa poupar para não machucar, para o Vasco usar ele em mais partidas, né? Contar com ele em mais partidas. Só que, irmão, fica caro um jogador desse, né? 1.300.000, maluco. Ainda tem que ficar poupando em partida? Pô, vou te falar, irmão. É caro, tá? É caro, irmão, é caro. Enfim, ele resolveu tirar o Payet, poupou o Payet, veio com o David, e aí à frente, Ryan, Emerson Rodrigues e Verratti. Cara, o primeiro tempo do Vasco não foi bom, tá? Vitória da Bahia em cima. O Vitória da Bahia não tem um time forte tecnicamente.
mas estava motivado, vindo para cima, querendo ganhar, muita vontade de vencer, né? Inclusive, vamos falar aqui, é verdade, o Osvaldo, aquele atacante Osvaldo, ex-São Paulo, ex-Fortaleza, muito bom jogador, deu um calor danado no Paulo Henrique no primeiro tempo, tá? Várias jogadas dele, o Vitória chutou muitas bolas pro gol, e aí o Léo Jardim apareceu para salvar o Vasco de uma derrota no primeiro tempo já, tá? Fez 3 ou 4 grandes defesas, cara. 3 ou 4 grandes defesas, o goleiro Léo Jardim. E aí o Vitória em cima, o Vasco, não conseguia nem sair em contra-ataque, o Vasco não tinha meio de campo, né, irmão? Um meio de campo onde tinha David, aí de vez em quando o Ryan voltava também e tal, mas não conseguiu arrumar muita coisa. O Emerson Rodrigues tentou algumas jogadinhas, mas muita perna, né? Aquele negócio dele, muita perna e tal. O Vasco acabou que no primeiro tempo, com a pressão do Vitória, o Vasco estava sem meio de campo, cara. Sem meio de campo, não tinha criação, não conseguia sair em contra-ataque, ligar a defesa ao ataque. Foi bem ruim o primeiro tempo, tá? Bem ruim. E aí, no intervalo, vieram as trocas. Tirou Emerson Rodrigues, colocou o Jean David, tá? O chileno entrou, e tirou o Ryan, colocou o Payet. Aí, irmão, é outro time. Aí é outro time, cara, é outro time. O Payet, mesmo não estando 100%, é outro jogador, é craque, dá outro toque naquele meio de campo, tá? E o Jean David é mais jogador do que o Emerson Rodrigues, tá? Então o Vasco melhorou com a entrada desses dois jogadores. Depois, inclusive, o treinador tirou o David, colocou o Leandrinho, né? Ele tem feito isso, colocado o Leandrinho ali na ponta esquerda. O Vasco começou a gostar do jogo, começou a atacar mais, e aí teve um escanteio, Payet cobrou, e aí o João Vitor, irmão, zagueirão, primeiro gol dele como profissional, subiu mais que todo mundo na marca do pênalti, mais que todo mundo, maluco, deu aquela testada para dentro do gol. 1-0 Vascão para cima do Vitória, bom demais vencer, né, irmão? Aí o Vasco fez o gol, né? E aí depois era aquele lance de segurar, né, irmão? Tirou o Hugo Moura, que cansou, botou o Matheus Carvalho, tinha que segurar. Ainda teve um lance no segundo tempo, que o Léo Jardim fez outra grande defesa, a bola ainda bateu na trave e tal. O juiz, que era o Luiz Flávio de Oliveira, hoje não complicou para o lado do Vasco, mas deu 9 minutos de acréscimo no segundo tempo, irmão. E o Vitória em cima, o Vitória martelando, mas hoje a zaga muito bem, tá? Tanto o João Vitor quanto o Michael, os dois muito bem, seguraram lá atrás, tá? E aí o Vasco, saiu com a vitória, saiu vencedor. Mais uma vitória do Vascão, 8º lugar, 34 pontos. No final do jogo, o João Vitor deu uma entrevista, né, falando sobre o primeiro gol dele como profissional. E ele falou do posicionamento dele dentro da grande área, que foi um treino que o Rafael Paiva pediu para ele, nos escanteios, ficar na marca do pênalti, que ele ia se dar bem ali na marca do pênalti. Maluco! Pô, Rafael Paiva entende, maluco. A gente critica, né, cara? Porque a gente é metidinho a entender de futebol. Todo mundo é metidinho a entender de futebol, né, cara? Irmão, a gente é metidinho, tá? Não, bigode, eu assisto futebol, eu entendo futebol e tal. Cara, eu trabalho anos com futebol, tá? Anos com futebol, tá? Anos trabalhando com futebol, acompanhando futebol. Tenho até uma escola de futebol oficial do Vasco aqui em Uberlândia. A gente trabalha anos com futebol, mas, cara, a gente não é dono da verdade, né? A gente erra, a gente acerta, né? E o Rafael Paiva, eu vou falar uma coisa para vocês, é um cara muito inteligente, entende de bola sim, tá? Entende de futebol e tá entregando resultado, maluco. Tá entregando resultado, isso que é o mais importante, tá? Tá vindo gente aí, hein? Tá vindo gente aí. A janela fecha nessa segunda-feira, tá? E o Vasco ainda tá correndo atrás de acertar com alguns jogadores, né? Sendo falado aí o nome do meia suíço, o Maxime Domingues, que vem do Gil Vicente de Portugal. O Vasco está acertando com o jogador já está vindo para o Rio de Janeiro, tá? É um meia atacante, joga também pelo lado direito ali no ataque, tá? Jogador de 28 anos, passagem
pelo futebol da Suíça, da Polônia, e agora estava em Portugal. Jogador que o Vasco está acertando. O Vasco ainda negocia, né, o acerto com o Luan Pérez, zagueiro do Fenerbahçe. Tá? Se não der certo nessa janela, o Luan Pérez vai tentar rescisão com o Fenerbahçe para acertar com o Vasco. Tá? Ele já não conseguiu nada com o Santos, agora tá querendo vir para o Vasco. Eu descartaria essa contratação, jogador muito tempo parado. E aí surgiu mais um nome hoje, tá? O nome do zagueiro do New Old Boys da Argentina, Ian Glavinovic. Ian Glavinovic, zagueiro jovem, 22 anos, tá? Joga no New Old Boys. O presidente do New Old Boys confirmou a negociação com o Vasco. Ele vem por empréstimo, tá? O Vasco vai pagar o empréstimo do jogador, vai pagar o New Old Boys e vai ter opção de compra no contrato. É a informação nova aí de mais uma contratação, mais um zagueiro que pode pintar no Vasco. O nome dele, Ian Glavinovic. Essa parada, irmão, a gente deve ter novidades com relação ao mercado da bola, com relação à contratação tanto de zagueiro quanto de atacante, né? O Vasco deve anunciar mais 2 nomes, 2 reforços já nessa segunda-feira, tá? E, irmão, fechamos o domingão, belezinha, vitória do Vasco, 1-0 para cima do Vitória da Bahia. Queria que você comentasse aqui, deixasse a sua opinião sobre essa vitória do Vascão lá em Salvador. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!